Olá pessoal, retomando as nossas atividades, uma semana produtiva, uma boa semana de estudos aí para todos. Bem, nossa primeira tarefa dessa semana deve ser a correção da atividade que foi realizada na última aula. Atividade que tratava basicamente da definição de radiano e da transformação entre grau e radiano e vice-versa. A primeira questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentre os desenhos abaixo, aquele que representa o ângulo que tem medida mais próxima de um radiano é. Bem, para a gente fazer essa questão, para a gente responder essa questão, é só nós lembrarmos da definição do que é o arco de um radiano. Nós vimos que um arco de um radiano é aquele arco, a medida daquele arco, cujo comprimento é igual ao raio daquele círculo, daquele arco que eu estou tomando no círculo. Se nós observarmos os 5 itens aí, as 5 opções, aquela onde o comprimento do arco mais se aproxima da medida do raio é a letra B. Portanto, a correta aí, o arco que tem medida mais próxima do arco de um radiano é o item B. A segunda questão. O sistema de transmissão de movimento de uma bicicleta é composto por uma catraca que tem raio 8 centímetros, e por uma coroa, a coroa que tem raio de 16 centímetros. Ao ser pedalado, um ponto da coroa gira um arco de comprimento 48 centímetros. Em radiano, esse arco percorrido pela coroa mede quanto? Bem, a segunda questão ela também vem de uma fórmula que ela é decorrente da definição de radiano. Pela definição de radiano, a gente viu que a medida de um arco alfa, medida em radiano, ela pode ser encontrada pegando o comprimento desse arco e dividindo pelo raio. Então, se o alfa é o comprimento do arco sobre o raio, para o caso da coroa, o comprimento do arco vai ser de 48 centímetros e o raio da coroa é 16. Então, pega 48 dividido para 16, nós vamos ter então que o arco alfa vai ter uma medida de 3 radianos. Portanto, a correta, letra D. A terceira questão. Radiano, um rad, é o ângulo definido em um círculo por um arco de circunferência com o mesmo comprimento que o raio do referido círculo. Essa definição pega da Wikipedia. Sabendo que 180 graus equivalem a π radiano, podemos afirmar que 30 graus equivale a quanto? Basicamente, essa questão pede para nós transformarmos 30 graus em radiano. Nós já vimos que para fazer transformação entre grau e radiano é só fazer uma regra de 3. Regra de 3 entre grau e radiano. Eu tenho que 180 graus está para π radiano, assim como 30 graus está para x radiano, por exemplo. Faz produto dos meios pelos extremos. Feito isso, nós vamos ter que 180x é igual a 30π. Pega o 180 que está multiplicando e passa dividindo. Então, x é 30π dividido para 180. Dá para a gente simplificar numerador e denominador por 30. Ao simplificar por 30, o x vai ser π sobre 6 radiano. Então, a opção correta, letra E. Nós temos então que 30 graus equivalem a π sobre 6 radianos. Quarta questão. A figura a seguir ilustra o que é um arco de um radiano. Como eu já falei lá na primeira questão, é aquele arco onde o comprimento do arco é igual ao comprimento do raio. Uma volta completa no círculo trigonométrico equivale a 360 graus, ou 2π radiano. Inclusive, na aula passada eu até demonstrei porque 360 graus é 2π radiano. Assim, um arco de 270 graus em radiano vale quanto? É outra questão de transformação entre grau e radiano. É só a gente montar a regra de 3 novamente. E aí nós temos que 180 graus está para π radiano, assim como 270 graus está para x. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então terei que 180x é igual a 270π. Pega o 180 que está multiplicando, passa dividindo. Então, x é 270π sobre 180.
Dá para a gente simplificar por 90 em cima e embaixo. Simplificando por 90, o x é 3π sobre 2 radiano. Portanto, então, 270 graus é igual a 3π sobre 2 radiano, e a resposta correta é a letra D. A quinta questão, questãozinha do ITA de São Paulo. Transformando-se 12 graus em radiano, obtém-se quanto? Assim como as duas anteriores, é só a gente transformar grau em radiano, por regra de 3. Eu já sei que 180 graus é igual a π radiano, e eu quero saber 12 graus quantos radianos são. Faz produto dos meios pelos extremos, então nós vamos ter que 180x é igual a 12π. Para isolar o x, passo 180 dividindo, então fica que o x é 18π sobre 180. Quando eu simplificar por 12, numerador e denominador, eu terei que x será π sobre 15 radiano. Então eu obtenho que 12 graus é igual a π sobre 15 radiano, e aí a nossa opção correta é a letra B. A sexta questão, que já caiu no Enem 2004, ela não é propriamente do assunto que a gente está trabalhando, que é a relação entre grau e radiano. Mas ela serve só para nós relembrarmos quanto é que equivale uma volta completa na circunferência. No X Game Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado de Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que no caso corresponde a. Quando eu olho para as opções, eu percebo que é para a gente dizer quantas voltas equivalem esses 900 graus que o Mineirinho girou na sua manobra. Bem, para nós sabermos quantas voltas equivalem 900 graus, lembremos que a volta completa é 360 graus. Bem, se a volta completa é 360 graus, então 900 graus equivalem a 2 voltas e meia. 2 voltas é 720, mais meia volta, que é 180, chega a 900 graus. Portanto, a nossa opção correta, letra D, 2 voltas e meia, equivalem a 900 graus. Sétima questão. Roberto tem um relógio de ponteiro que está com defeito. De forma totalmente inesperada, os ponteiros desse relógio começaram a girar muito rapidamente. Curioso com esse fato, Roberto passou a observar o movimento dos ponteiros. Em pouco tempo ele percebeu que o ponteiro dos minutos já havia girado um arco de 13π sobre 6 radiano. Este arco vale, em graus, quanto? Então a sétima questão ela é o inverso do que nós fizemos na quinta, na quarta e na terceira. É para nós transformarmos radiano em graus. Nós vimos, durante a explicação da aula passada, que transformar radiano em grau é bem mais simples. Lembrando que o π radiano equivale a 180 graus, é só trocar π radiano por 180 graus. Então fica 13π sobre 6 radiano, fica 13 vezes 180 dividido para 6. Se eu pego 180 dividido para 6 dá 30, então é 13 vezes 30. E 13 vezes 30 dá 390 graus. Concluímos então que 13π sobre 6 radianos equivale a um arco de 390 graus. Então a correta é a letra C. A última questão da atividade, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem aí inicialmente um poema, uma música de Chico Buarque, a música Roda Viva, roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Bem, lido aí essa música, um casal estava no parque e resolveu passear na roda gigante. Quando percorreram um arco de 32π sobre 3 radiano, a roda gigante inesperadamente parou, e o telefone celular da mulher caiu verticalmente, atingindo o chão. Sabendo que o raio da circunferência da roda gigante é 8 metros, e que a distância entre essa circunferência e o chão é de 2 metros, o arco percorrido pela roda gigante vale, em graus, quanto? Bem, a questão ela enrola bastante, ela dá aí vários dados,
Mas o que pede na questão não tem nada a ver nem com o raio da roda gigante, nem com a altura dela em relação ao chão. Essa roda gigante, antes dela parar inesperadamente, ela girou 32 π sobre 3 radiano. A questão está simplesmente perguntando quanto é 32 π sobre 3 radiano em graus. É só então transformarmos de radiano para grau, lembrando que se transforma substituindo 180 graus por π radiano. Feita a substituição, vai ficar 32 π sobre 3 radiano, fica 32 vezes 180 graus dividido para 3. 180 graus dividido para 3 dá 60 graus, então é 32 vezes 60 graus, isso dá 1920 graus. Portanto, então, a roda gigante que girou 32 π sobre 3 radiano, ela deu então um giro de 1920 graus, e a correta é a letra C. Bem, com isso então a gente finaliza a correção da nossa atividade. Logo em seguida a gente continua a aula explicando outros conteúdos que nós ainda não vimos. Até então, a continuação da aula até daqui a pouco.